Bom, eu fiz o vídeo do desabafo da eliminação do Palmeiras. Se você não assistiu, eu vou deixar aí na descrição. O vídeo deu quase meia hora. Ali foi o meu desabafo. Foi o vídeo que eu fiz ali logo em seguida do jogo. Ali é o desabafo do que eu senti dessa eliminação, do que eu interpretei. Agora, gente, falando aqui no dia seguinte da eliminação do jogo de Palmeiras e Chelsea, falando agora de uma forma mais fria, mais racional, analisando realmente o jogo, o que o Palmeiras apresentou de fato, a gente tem que entender certas coisas, a gente tem que ter capacidade de avaliar certas coisas de forma racional, entendeu? E, cara, gente, não dá. Não dá e não dava da maneira que as coisas estão sendo conduzidas. O Palmeiras, em nenhum momento nessa Copa do Mundo, ele jogou o futebol para ser campeão. Ponto. Ponto. Gente, a gente tem que parar com esse negócio de achar que o Palmeiras vai ganhar as coisas sempre jogando mal. E o Abel Ferreira acostumou a gente, ele adestrou o palmeirense a se conformar com isso. E isso é uma coisa seríssima. Hoje tem uma grande parcela da torcida do Palmeiras, que é o que a galera chama dos passapano, que eles se acostumaram a ver o Palmeiras jogando mal. A gente tá condicionado, a gente tá adestrado a ver isso. A gente se acostumou a ver o Palmeiras apresentar um futebol feio, um futebol limitado, sem repertório, sempre ganhando jogos no sufoco, sempre ganhando jogo no abafa, na desorganização, na base do bumba meu boi, né? Chuta a bola pra frente e vai lá, e correria, e chuta a bola pra área, vê se alguém acerta, se alguém cabeceia. A gente se acostumou a ver o Palmeiras ganhar os jogos assim. Não ganhar jogando futebol, ganhar na base da sorte, na base da cagada, na base da bola desviada, na base da falha individual de alguém, como foi na final da Libertadores contra o Flamengo. O Abel, ele acostumou a gente a ganhar as coisas assim, a ganhar não pelo futebol, mas ganhar no abafa, na sorte, na desorganização. Aí o time vai lá, vai todo desorganizado pra frente, vê no que dá, e vê no que dá, entendeu? Ou então a depender da individualidade de alguém, depender de um dia iluminado de alguém, como o Endrick teve um dia iluminado lá contra o Botafogo, né? Ele adestrou a gente, ele acostumou a gente a assistir isso. A gente se acostumou a ver um Palmeiras que ele muitas vezes não tem mais... Ele não tem a superioridade contra o adversário. O Palmeiras, ele enfrenta times com menos investimento, times com um valor de elenco menor, entendeu? E o Palmeiras joga contra esses times com uma dificuldade absurda. O Palmeiras joga contra esses times com futebol de contra-ataque, com futebol reativo. O Palmeiras se fecha, às vezes, contra um time que nem precisa fazer isso. O Palmeiras, ele acostumou a gente... Entendeu? Ele adestrou a gente a ver um Palmeiras ganhar tudo na base do sufoco, tudo na base da dificuldade, tudo no abafa, tudo com futebol feio, com pouco repertório. Ele acostumou a gente a fazer isso. E a gente tem que parar com isso. Quem é mais velho e conseguiu ver aquela época, sabe que o Palmeiras não é isso. O Palmeiras nunca foi isso. O Palmeiras é o clube, gente, da academia. O Palmeiras é o clube das academias de futebol dos anos 60, dos anos 70. Times que jogavam futebol bonito, o futebol ofensivo, o futebol pra frente, times que tinham controle do jogo, times que tinham um toque de bola legal, um futebol bonito, vistoso. O Palmeiras foi conhecido dessa forma. O Palmeiras fez o nome dele dessa forma, com as academias de futebol. Times que jogavam futebol legal, ofensivo, bonito, que ganhavam jogos de goleada. Tudo bem que o futebol era diferente naquela época, mas a gente pode voltar um pouco mais próximo do nosso período de hoje, nos anos 90. Olha os times do Palmeiras dos anos 90 lá, com o Luxemburgo, o Palmeiras de 93, 94, o que foi o bicampeão brasileiro, o Palmeiras de 96, dos 100 gols. O único ponto fora da curva na história do Palmeiras, que o Palmeiras teve um jogo parecido com o que o Abel faz hoje, é com o Felipão, lá em 99. Foi com o Felipão em 99, foi só aquilo ali. Mas na maior parte da história do Palmeiras, o Palmeiras não jogava assim. O Palmeiras não tinha esse futebol. Se a gente pegar o Palmeiras com o Cuca, quando ele foi campeão brasileiro, o Palmeiras jogava um futebol legal com o Cuca. Não era esse futebol de hoje. Não era esse futebol de hoje.
Entendeu? Se a gente for avaliar, até com o próprio Felipão em 2018, até contra o próprio Felipão, com o próprio Felipão em 2018, o Palmeiras tinha um futebol mais legal do que hoje. Não era tão, era meio pragmático, mas bem melhor do que hoje. Então assim, a gente tá acostumado, infelizmente, a gente se acostumou a ver o Palmeiras jogar assim e achar que sempre vai ganhar assim. Gente, não vai. A gente não vai ficar sempre ganhando as coisas jogando mal. A gente tem que eliminar isso da nossa cabeça. Achar que a gente vai ficar ganhando as coisas sempre jogando mal. Que a gente vai ficar jogando mal e vai conseguir os resultados. Não vai. Isso é uma coisa que acontece uma vez ou outra. Vai ter um jogo lá, por exemplo, como foi Palmeiras e River, que o Palmeiras quase foi eliminado dentro do Allianz Parque, que o Palmeiras dependeu do VAR, ficar anulando os gols do River. O Palmeiras naquele pesadelo ali. Ou então, vai ter um jogo ali, tipo a Libertadores, que vai ser um jogo feio, horroroso, aí, sobrou uma bola ali que o Palmeiras acertou, que o Breno Lopes acertou uma cabeçada. A gente tem que entender que não vai ficar acontecendo isso sempre. Ou como foi lá contra o Flamengo, que o Andreas Pereira entregou a bola no pé do Daverson. Isso não vai acontecer sempre. A gente não pode ficar achando que a gente vai ficar ganhando o campeonato grande sempre na falha do adversário, sempre com alguém entregando um gol pro Palmeiras, sempre jogando mal, sempre desorganizado, ou com essas estratégias rasas que o Abel faz, entendeu? Com um time com pouco repertório como o Palmeiras tem, não vai. Quando você enfrentar adversários melhores, adversários com uma condição de jogo mais difícil, você não vai conseguir. É por isso que a gente vê o Palmeiras não ganhar de time do G6 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não consegue derrotar time do G6 desde todos esses anos que o Abel tá lá. O Palmeiras não consegue fazer isso. É por isso que o Palmeiras tem dificuldade com o time do G6. É por isso que o Palmeiras ele não chega numa semifinal de Copa do Brasil há 5 anos. O Palmeiras não consegue chegar numa final de Libertadores há 4 anos. É por isso, gente. É por isso. Entendeu? E aquele brasileiro de 2023 é porque o Endrick salvou nossa vida e o Botafogo deu um vexame histórico. O maior vexame da história do Campeonato Brasileiro o Botafogo fez. E ele entregou aquele título pro Palmeiras. Então, assim, gente, em nenhum momento, palmeirense, não se iluda, cara. Enxerga a realidade como ela é. É que ela é dolorosa, eu sei, mas enxerga a realidade. Em nenhum momento o Palmeiras jogou futebol para ser campeão dessa Copa do Mundo. Em nenhum momento. O Fluminense tá jogando muito mais que o Palmeiras, e o Flamengo, mesmo tomando a sapecada do Bayern, ele jogou mais que o Palmeiras. Entendeu? Então em nenhum momento o Palmeiras jogou futebol. O Palmeiras ele sofreu contra o Al-Ahly, ele quase perdeu do Inter Miami, um time dos Estados Unidos de aposentados ali, o Palmeiras quase perdeu. Foi depender de um jogador lesionado vir do banco, né? Sair do banco para salvar nossa vida ali. Vocês não estão enxergando que o nosso técnico taticamente é completamente limitado? O Abel, ele é um cara limitado, gente. Ele é limitado, ele não tem mais o que entregar pro Palmeiras. O que ele ganhou mais na sorte do que na competência. Essa que é a real. O Abel, o Palmeiras sempre teve um jogo horroroso com o Abel. O único ano que o Palmeiras apresentou um futebol melhor, legalzinho, foi em 2022. Só. Porque ali os jogadores estavam numa fase individual muito boa. O Scarpa tava jogando demais, foi o melhor ano do Scarpa. O Veiga jogando demais, o Danilo jogando demais, o Zé Rafael comendo a bola. Os caras estavam muito bons individualmente. Foi mais os caras que deram liga e estavam jogando bem do que um trabalho tático. Quando a gente precisa ver repertório do treinador, não tem. É só vocês verem, ele escala mal o time, ele mexe mal, ele faz dobra de lateral, ele faz um monte de coisa equivocada, ele afunda o Palmeiras o tempo todo. O jogador tá bem, ele tira o cara e coloca o cara que tá mal. É só vocês verem, o Veiga mal, ele insistindo no Veiga, insistindo em colocar o Veiga. O Maurício é o melhor meia hoje do Palmeiras. O Maurício não jogou como titular contra o Chelsea, ele pôs o Maurício no banco para escalar o Facundo. Ai, mas ele pôs o Facundo para ajudar ali a marcação. Tá, e o que o Facundo ajudou na marcação? A marcação estava firme ali do lado esquerdo? O que ele ajudou na marcação? Então, assim,
Gente, o Palmeiras não foi. Para de se enganar, meu. O Palmeiras não foi eliminado porque foi um acaso, porque a bola ali desviou, foi uma infelicidade. A gente tava desfalcado. Gente, o Palmeiras foi eliminado porque não joga futebol. O Palmeiras só chegou nas quartas de final porque a gente foi beneficiado pelo chaveamento. A gente teve muita sorte com o chaveamento, porque a gente teve um grupo fácil que mesmo assim, pelo mau futebol do técnico, o Palmeiras suou sangue para se classificar, o Palmeiras sofreu para se classificar, quase perdendo do Inter Miami, não conseguindo derrotar o pior europeu da competição que foi o Porto, que o Al-Ahly meteu 4 gols e o Palmeiras não conseguiu fazer um gol. E o Al-Ahly meteu 4, o Palmeiras estava sofrendo contra o Al-Ahly porque o Abel escalou um time ridículo, precisou de um gol contra do Al-Ahly para facilitar o jogo. O Palmeiras não jogou bem contra ninguém, se vocês verem. O melhorzinho jogo do Palmeiras ali foi contra o Porto e o Botafogo, eu nem vou considerar, porque o Botafogo facilitou a nossa vida. O Renato Paiva, ele escalou um Botafogo covarde, o Palmeiras passou o jogo inteiro sem ser agredido pelo Botafogo. O Botafogo não fez nada, foi um jogo horroroso que o Botafogo fez contra o Palmeiras. Se o Botafogo tivesse jogado contra o Palmeiras, seria bem mais difícil. Entendeu? Então, assim, o primeiro confronto sério que chegou, peidou, não aguentou, caiu pro Chelsea. Então assim, gente, ele tá perdendo tudo, Copa do Brasil perdendo pro Flamengo, a Libertadores pro Botafogo, depois perdeu o Brasileiro pro Botafogo, ajudou o Corinthians a não cair, salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, perdeu o Paulista pro Corinthians esse ano, tirou o Corinthians da fila de títulos, e agora cai na Copa do Mundo desse jeito ridículo. Não jogou futebol, mas não é de hoje. Não jogou futebol e não vem jogando há uns 2 anos. Aquele Campeonato Brasileiro de 23, não se engane, aquilo ali foi muito mais o vexame do Botafogo do que o Palmeiras merecer. Aquilo caiu no colo do Palmeiras. Essa que é a real. Aquilo caiu no colo do Palmeiras e a gente também teve sorte que o Flamengo estava num ano ruim. O Flamengo estava num ano muito ruim ali. Então, o Botafogo pisou na bola, o Flamengo estava lá perdendo pro São Paulo, a final da Copa do Brasil, com o Sampaoli lá, aí o Tite chegou, o Flamengo estava tendo um ano tudo zoado lá, e caiu no colo do Palmeiras. E aí a gente teve um Endrick jogando muito, salvou nossa vida. Aquilo não foi o trabalho do Abel. Não, porque sabe onde foi o trabalho do Abel? Sabe onde você vai ver o trabalho do Abel? O que realmente foi a estratégia dele? Palmeiras e Boca Juniors, quando o Palmeiras foi eliminado dentro de casa porque ele fez dobra de lateral e não escalou o Endrick para jogar. Ali você vai ver o trabalho do Abel. Você vai ver o trabalho do Abel agora na Copa do Mundo. É isso aí que você vê o trabalho do Abel. Entendeu? Então assim, gente, não dá. Eu particularmente, eu de verdade, eu não tava falando que eu não queria mais ele depois que perdeu a final pro Corinthians. Um monte de gente começou a falar isso, mas eu mudei meu discurso, cara, de verdade, eu aqui nesse canal, eu como palmeirense, a minha visão, eu não aguento mais esse cara, eu não quero mais ver esse cara no Palmeiras, pra mim, acabou, tanto pelo que ele apresenta, pro salário altíssimo que ele ganha, que não vale isso, pela arrogância dele, pela soberba dele, pelo jogo horroroso do Palmeiras, o sistema de jogo pobre, sem repertório e fraco do Palmeiras, a maneira que ele treina o time. O Palmeiras não ganha uma disputa de pênaltis, cara. Todas as disputas de pênaltis o Palmeiras perde. Isso é treinamento. Ele treina pênaltis com esses caras. Entendeu? Então, assim, pelo jogo que ele apresenta, pelo sistema de jogo, pelos resultados que não chegam mais, entendeu? Pelo que ele ganha, pelo valor do elenco do Palmeiras, que deveria jogar muito mais do que ele apresenta, e para encerrar com chave de ouro, a coletiva debochada que ele deu rindo na coletiva depois da derrota, isso pra mim não tem perdão, cara. Isso não tem desculpa. De verdade, eu torço muito pra que esse cara saia. Eu torço muito pra que ele não renove, de verdade, vou torcer demais pra que esse cara não renove. Eu sei que a nossa presidente não vai demitir. Eu sei disso. Porque é broderagem, né, entre ela e ele. Então eu torço para que ele tenha noção de que ele não agrega mais e que ele saia. Eu torço para que ele saia.
De verdade, porque eu acho que esse cara não tem mais o que agregar absolutamente nada pro Palmeiras. Nada. O valor de elenco do Palmeiras, o time que o Palmeiras tem, jogar isso não tem cabimento. Eu acho que ele não tem mais nada pra agregar pro Palmeiras. De verdade, não acredito. Eu não fiquei falando pra ele sair depois da derrota pro Corinthians. Eu queria dar um tempo pra ele trabalhar, mas já deu pra ver que não dá. E dando risada na coletiva, não dá. Isso já é desrespeito, isso já é deboche, é rir da cara da torcida do Palmeiras. Entendeu? Então, assim, eu torço muito pra que esse cara não fique. Se ele vai terminar até o final da temporada o contrato dele, beleza. Eu acho improvável o Palmeiras ser campeão jogando desse jeito, de alguma coisa. E depois que acabar o contrato dele, eu espero que ele não fique, que ele não renove. Eu não aguento mais essas coletivas dele. Eu não aguento mais um cara que nunca admite que tá errado. Um cara com o Palmeiras sempre jogando feio, sempre jogando mal, sempre fazendo esses jogos sem repertório, sempre o time nunca evolui, sempre esse jogo pobre, entendeu? Sem repertório, chutão pra frente, chuveiro na área, cruzamento o jogo inteiro, entendeu? Eu não aguento mais ver o Palmeiras com um elenco caro jogando assim, jogando esse futebol horrível e a torcida do Palmeiras adestrada, a torcida do Palmeiras sofrendo lavagem cerebral, entendeu? Pra ficar pagando pau pra esse cara. A torcida do Palmeiras achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Não tá tudo bem. O elenco do Palmeiras, com o valor que ele tem, era pra jogar outro futebol. Não tá tudo bem. Se tivesse tudo bem, a gente tinha sido campeão paulista. Se tivesse tudo bem, a gente tinha ganhado um título relevante no ano passado. Se tivesse tudo bem, a gente, mesmo que não tivesse ganho, óbvio, porque essa competição é muito difícil, mas apresentaria um futebol melhor. Se fosse pra cair pro Chelsea, ia cair jogando futebol. Não desse jeito. Não com esse primeiro tempo o vergonhoso que o Palmeiras fez. De novo, porque ele escalou mal, porque a estratégia dele foi errada. Então, assim, eu não aguento mais esse cara, eu não aguento mais ver o Palmeiras jogando assim. De verdade, eu torço muito para que esse cara não fique, para que esse cara saia, para que venha um outro treinador com uma outra ideia de jogo, um treinador que não seja covarde, um treinador que queira jogar, que queira atacar, que não seja um covarde, entendeu? Que não monte um time covarde dessa forma, entendeu? Então eu torço para que venha um outro treinador com uma outra proposta de jogo, com uma outra ideia de jogo, entendeu? Que monte um Palmeiras, sei lá, mais ofensivo, um Palmeiras mais com as características históricas do Palmeiras, lá daqueles times da Parmalat, ou dos anos 60, 70 das academias. Eu torço para que venha um treinador com uma outra ideia de jogo, uma outra proposta de jogo, entendeu? Que traga uma outra ideia, que traga uma renovação tática ali, porque esse cara não tem mais o que entregar, não vejo nada mais. Eu acho que ele é um cara que ele se acomodou no que ele ganhou, ele se acomodou totalmente, virou arrogante no que ele ganhou, sentou no que ele ganhou, e é isso. É isso. Não, torço para que esse cara não fique mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver o Palmeiras com esse futebol horroroso, sem repertório e sempre precisando ganhar os jogos na cagada, os jogos na falha, ganhar os jogos sempre no abafa, no aleatório, né? Sempre ganhar os jogos na aleatoriedade. Eu não aguento mais isso. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda muito a sua inscrição a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, deixa seu like, comenta, ajuda aqui, beleza? Avante palestra!